Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, né? Estamos aqui mais uma vez para uma videoaula, né? Nesse tempo de pandemia foi a forma mais legal que a gente encontrou para estar junto, para estar estudando, para estar aprendendo. Hoje a nossa videoaula é sobre história, né? E nós já aprendemos em história o quê? Nós aprendemos o que em história? Nós aprendemos a história do município, como que o município ele surgiu. O Brasil ele é formado por municípios e cada município conta um pouco da sua história. E nós aprendemos um pouco sobre a história do município em que a gente vive, que é a cidade de Fortaleza. Nós aprendemos que Fortaleza foi fundada no dia 13 de abril de 1726, era uma pequena vila, então começou bem pequenininha e depois foi crescendo, evoluindo, tem hoje muitos centros históricos, parte turística, ela é banhada pelo mar, tem teatros, shoppings, lojas, prédios. Nós aprendemos ao longo do tempo a história do nosso município, que ela é contada por relatos, fotografias, imagens, relatos das pessoas mais antigas que chegaram aqui e foram construindo a história da nossa cidade. Nós também estudamos no município, aqui no nosso livro, nós estudamos também a herança de que tudo isso trouxe para nós. Nós temos a herança cultural, que é a música, a pintura, o artesanato. Nós aprendemos a questão da gastronomia, os alimentos que a gente come que é característicos daqui, né, daqui da nossa cidade, como as caranguejadas, o baião de dois, a carne de sol. Então nós aprendemos tudo isso na história do município. Hoje nós vamos aprender mais uma coisa sobre o município. Quem administra o município? Nós sabemos que para manter a ordem, né, e para manter a segurança, para manter tudo organizado, precisa-se que uma pessoa esteja à frente de tudo isso. Então, hoje em História, nós vamos aprender a administração do município. Então, todo o nosso país, ele vive, né, no regime de democracia. Isso significa o quê? Que todos nós, uma vez, vamos até as urnas eleger quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador, quem vai ser o prefeito, os deputados, vereadores, para cuidar do nosso município. O município de Fortaleza, ele é administrado executivamente pela figura do prefeito. Então, eu vou mostrar para vocês agora quem é o prefeito de Fortaleza. Olha só, eu trouxe para mostrar para vocês, esse é o prefeito de Fortaleza. O nome dele é Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, ele é médico e político. E ele foi quem toma de conta da nossa cidade. Ele que mantém a ordem e ele atua em tudo que a nossa cidade precisa. Na questão da educação, da saúde, da higiene, né, da limpeza, como a coleta do lixo. Então, Roberto Cláudio, ele nasceu no dia 15 de agosto de 1975. Ele tem 44 anos. Ele é daqui de Fortaleza. Ele é casado, né? E ele se formou na Universidade Federal do Ceará. Então, olha só, o prefeito é ele junto com os seus auxiliares, que são os secretários, e os outros órgãos da prefeitura. Então, em Fortaleza existe ainda a Secretaria Executiva de Regionais, que são 7, que essas regionais, elas cuidam cada um de tudo isso que eu falei, da educação, da limpeza, da saúde. Então, o poder legislativo em Fortaleza é realizado pelas figuras dos vereadores,
né, que fica na Câmara Municipal, onde eles decidem, tomam decisões sobre leis, né, sobre o que é o melhor para a nossa cidade. Outra figura importante que eu trago para vocês é o vice-prefeito de Fortaleza. Esse vice-prefeito é o Moroni Torga, né? Ele mora aqui em Fortaleza, ele é uma pessoa da segurança pública, sempre foi sua plataforma de campanha a questão da segurança. Ele assumiu o cargo de secretário de Segurança do Estado entre o ano de 1988 a 1990, na época do governo do Tasso Gereissati. E Moroni ele foi eleito deputado, vice-governador, né? Ele se elegeu para deputado, vice-governador, e ele venceu algumas eleições e hoje ele é o vice-prefeito de Fortaleza junto com o Roberto Cláudio. Então essas duas figuras aqui são as duas pessoas que tomam de conta da administração daqui de Fortaleza junto com os vereadores. Então a gestão municipal ela é realizada por uma série de pessoas. Primeiro pelo prefeito, pelo vice-prefeito, aí vem os vereadores e até nós, quando nós achamos que uma coisa não tá legal, a gente tem o poder de voz e vez de ir lá e questionar. Então nós temos dois poderes que cuidam do município. Eles se organizam, a administração municipal, assim, no poder executivo, que é formado pelo prefeito e pelo vice, que são eleitos pela população para governar o município. Como eu falei, né, existem as eleições onde nós, cidadãos, vamos até as urnas e elegemos quem nós queremos que tome conta da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil. E o poder legislativo. O poder legislativo é formado pelos vereadores, que também são eleitos por nós, pela população. E os vereadores, eles fazem as leis do município, eles garantem que esses direitos vão ser estabelecidos, os direitos e os deveres do cidadão. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal. Então, o município ele é governado, administrado pelo prefeito, o vice-prefeito e os vereadores e nós. Porque quando a gente acha que aquilo não está legal, nós podemos chegar até eles e dizer, né, também procurar os nossos direitos, cumprir os nossos deveres. Então, dessa forma, o prefeito e o vice-prefeito são as pessoas que administram o município. Gente, é bem interessante isso. Quando a gente vai votar, a gente precisa ter consciência de quem que a gente está colocando para administrar a nossa cidade. Fortaleza é uma cidade muito grande, muito bonita, uma cidade turística, mas também tem muitas necessidades na questão da educação acessível para todos, para a alimentação, tem a questão da desigualdade social, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, que precisam ser assistidas sim por esse poder que os prefeitos e os vereadores e o vice-prefeito têm, que precisam de ajuda, a questão da saúde, né? Como que se encontra hoje os hospitais, as UPAs, tudo isso, gente, quem tem a obrigação de cuidar somos todos nós cidadãos, que elegemos e colocamos lá no poder o prefeito, o vice e os vereadores. Então, olha só, para resumir tudo isso que nós aprendemos hoje. A administração do município é feita pelo prefeito e pelo vice, né? Eles, junto com os vereadores, discutem o que é melhor para a população. E nós colocamos eles por meio de uma eleição. Então, vamos ter consciência quando a gente for votar. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem,
em que nós aprendemos tudo sobre o município. Quem administra o município, a história do município, como ela é contada, através de imagens, de fotografias, de relatos, de registros, de livros. E o que a gente ganhou de herança com isso? A cultura, a questão dos alimentos, a forma de falar, de vestir, de se divertir. Então tudo isso é o que faz o município hoje. E você aí, junto com sua família, é que faz a cidade de Fortaleza crescer. Tá, gente? É um prazer falar com vocês de novo. Acho que a nossa aula hoje foi bem legal. E até a próxima aula. Crianças, vocês sabem como funciona uma administração de uma cidade? O prefeito manda em tudo, Não é bem assim, não. Um prefeito não detém um poder centralizado. Seu poder é limitado. Numa administração, o poder é dividido em 3: executivo, legislativo e judiciário. Foi no período do Iluminismo que essa divisão surgiu, baseada na teoria de Montesquieu, acreditando que essa divisão seria mais correta, equilibrando o Estado juntamente com o povo. Assim, algumas propostas, julgamentos e execuções estariam mais próximas da realidade e da necessidade. Para compreender uma administração, precisamos entender sobre o processo político. No Brasil, os candidatos precisam ganhar as eleições municipais para assumirem os cargos de prefeito e de vereadores. Eles vencem com o voto da maioria. O Brasil é exemplo de eleições democráticas, ou seja, o povo que vota. O voto no Brasil é obrigatório. Assim que um prefeito assume, ele torna-se membro do Poder Executivo. Como ele passa o tempo estudando propostas, assinando decretos, pregões, editais, recebendo políticos ou empresários, quase não tem tempo para atender o povo. Para isso, contrata-se um assessor, que é responsável pela agenda do prefeito e por levar os problemas da população diretamente a ele. O prefeito também pode escolher seus secretários, como cargo de confiança, mas o ideal de uma prefeitura é que os funcionários sejam contratados através de concursos públicos. Para que tudo esteja de acordo, os eleitos vereadores assumem os cargos na Câmara de Vereadores. Eles são representantes do Poder Legislativo. São eles que criam as leis ou aprovam projetos de lei do Executivo. O papel de um vereador é criar projetos de lei e fiscalizar a administração municipal e analisar se o prefeito está fazendo a coisa certa. Numa cidade, o Poder Judiciário está ligado ao juiz, que é quem julga. Os juízes não são eleitos, são nomeados através de concursos públicos. Cabe ao juiz tomar decisões, tanto em caso de processos ou autorizar simples festas nas cidades. Os juízes trabalham no fórum da cidade. E quem paga o salário desse povo todo? Nós. Nós? Como assim, Dorinha? Nós pagamos o salário deles, pois é através da arrecadação de impostos, como IPTU e ISS, por exemplo, são dinheiros que entram nos cofres públicos e são remetidos aos salários deles. Então, pela lógica, eles são nossos empregados? É, pela lógica, sim. Então, se quisermos reclamar alguma coisa que eles façam de errado, é só mandarmos ele embora, não é? Despedi-los. Aí é que está, não é tão fácil assim. Para que isso ocorra, é preciso realizar um processo de cassação do mandato, ou no caso do prefeito, é um processo que se chama impeachment, mas não basta acusar uma administração. Toda acusação tem que ser acompanhada de provas que comprovem as denúncias. Existem muitos problemas como a corrupção, mas não podemos generalizar. Existem muitas pessoas de boas intenções que querem realmente o melhor para a cidade. Crianças, é isso que temos que pensar na hora de votarmos. Dorinha, mas de boas intenções o inferno está